Instituto Datafolha divulgou mais uma pesquisa sobre intenções de voto para a corrida presidencial do ano que vem. Ellen, vamos lá, um resumão pra gente aí dessa corrida, quem é que tá no páreo, vamos lá. Bom, continua então. Ou pelo menos a gente supõe que esteja no páreo. Vai. Segundo o Datafolha, o ex-presidente Lula continua liderando em todos os cenários de primeiro turno, com aproximadamente 30% das intenções de voto. Chama atenção ainda para o cenário de primeiro turno, falando de primeiro turno. O crescimento do deputado Jair Bolsonaro, do PSC, que em dezembro do ano passado tinha 8%, agora passou para 16% nessas intenções de voto. Temos ainda um crescimento de gente que seria outsider da política aí, né? Um cenário que parece favorável aos outsiders. Auto o quê, minha filha? Outsider, que estão do lado de fora. Isso aí, esses caras aí mesmo. Tá correndo por fora. Joaquim Barbosa teria até 13% das intenções de voto no primeiro turno, no cenário simulado. O Sérgio Moro, 14% das intenções de voto. Lembrando também que nessa pesquisa que foi feita entre os dias 21 e 23 deste mês, Geraldo Alckmin e João Dória variam aí entre 6% e 14% nas intenções de voto quando a gente fala de primeiro turno. Indo para o segundo turno, aí o cenário muda um pouquinho em relação ao Lula, por exemplo, quando a gente vai olhar, porque, por exemplo, ele perderia no segundo turno somente para o Sérgio Moura, mas ele fica... desculpa, Sérgio Moro não, para o juiz Moro. Parente desculpa. não. Eu que estou para o juiz Moro. E agora ele ficaria empatado com a Marina Silva, que é alguém que a gente, só ouve falar de 4 em 4 anos, né? Uma pessoa que some e reaparece de 4 em 4 anos, meio uma lenda. Ela é discreta. Com ela, ele ficaria empatado no cenário de segundo turno e o Sérgio Moro venceria ele, então, nesse cenário de segundo turno. Essa pesquisa foi feita com 2.771 entrevistados e tem uma margem de erro aí de 2 pontos percentuais. Augusto, vamos lá. O que eu queria era ser dono de instituto de pesquisa. Para ganhar dinheiro entre uma eleição e outra, fazendo coisas que não fazem o menor sentido. Faz o menor sentido. Vai. Vamos lá, eu quero que você comente alguns pontos que ele trouxe pra gente, Augusto. Primeiro, a questão da liderança do Lula aí, mesmo beirando a condenação. Vamos lá. Réu em 5 processos. Eu sempre digo que profecia de jornalista aí nunca dá certo. Então eu não tô me apresentando como adivinho nem profeta, não. Eu só constatei fatos. Eu disse aqui desde a primeira participação no programa que não estariam na disputa de 2018 nenhum dos candidatos postos. Já dançaram Serra, Aécio, Alckmin está perigando e o Lula também. O Lula vai estar ou condenado judicialmente ou condenado a fazer uma campanha na defensiva, meu Deus. Quer dizer, os caras não aprenderam nada, ou fingem que não aprenderam, os caras dos institutos de pesquisa, com a eleição, por exemplo, do Dória. O Dória até novembro não era conhecido, não era ninguém, não tinha chance. Em um mês, ele ganhou a eleição em São Paulo no primeiro turno, e em 8 meses ele já aparece com 14 pontos aí. E o que significa isso? Nada. Ele tanto pode emagrecer como crescer. Sim. O Lula está na liderança porque ele tem a votação histórica do PT. É igualzinho, e o pessoal não enxerga a rejeição, que é de quanto, Ellen? Ele tem uma do Lula, a rejeição no primeiro turno. Tá. O que enquanto ela é 42, 46. Enquanto ela confirma, Augusto, ele está dentro do que se chama de teto aí entre os. É o teto dele. É o teto dele, é aí que está. E ele não será candidato. Quer dizer, você vai ter um quadro. É bom a gente guardar esse tipo de pesquisa para daqui a alguns meses, quando houver a campanha de verdade, a gente vê. Para eu poder me basear nesses números, para explicar por que eu quero ser dono de instituto de pesquisa. Não é checável. Vai demorar um tempão para a eleição e o pessoal já pega como verdade absoluta. Você quer? O Lula cresceu, apesar de acusado? Não, no momento a artilharia está concentrada no Temer. E depois, durante a campanha, qualquer candidato que também tenha mais de 5 neurônios vai lembrar que
Dilma e Temer são filhotes do Lula. Sim. É a mesma chapa que enterrou o Brasil. Sim. É uma dupla. Augusto, fora a liberdade de criação com a qual eles trabalham, né? Eles vão criando cenários, vão colocando lá gente que tá dizendo que não quer disputar, colocam no cenário. Sérgio Moro, por exemplo, com 44, ganhando do Lula no segundo turno. Gente que nem se manifestou. Não é candidato e nem será. A Marina Silva quer ter como... vice Carmen Lúcia, não será. A Marina Silva, historicamente, sobe e desce. Eu quero falar sobre essa questão de nomes que surgem do judiciário. Você chegou no Eu cheguei no número aqui. Aí? Bom, primeiro que assim, para medir a rejeição, eles estão medindo também o nível de conhecimento de cada um dos candidatos. Porque, por exemplo, o Sérgio Moro, ele é conhecido por 79% dos entrevistados, mas o Lula, 99% dos entrevistados conhecem, e a rejeição dele é a mesma da última pesquisa, 46. praticamente. 46%. Sim. Ele estava com 45%, foi para 46%, mesma rejeição da última pesquisa. Muito alto. É a mais alta entre os entrevistados. Ed, o Lula tá crente que vai disputar, porque ele tá todo dia em rádio dando entrevista. Agora, no fim de semana mesmo, semana passada a gente trouxe aqui entrevista dele na Rádio Tupi. Neste fim de semana ele deu uma entrevista à rádio da Rede Brasil Atual. Ele tá em campanha, em plena campanha. Inclusive se indispondo com nomes e quadros da esquerda também que ensaiam alguma chapa fora do domínio do ex-presidente Lula. Né? O Roda Viva insiste em convidá-lo e ele está sem agenda. Tá. Ele deve estar ocupado com a defesa, Augusto, como você falou. Outras entrevistas. O Joaquim Barbosa também falou que não vai concorrer. Então. No ano que vem ele até se reuniu com alguns artistas, né? E falou que não Você aventou essa possibilidade dele também? Quando se falou, ele falou, é uma coisa que está no meu pensamento, mas não tenho ainda uma definição sobre isso. Se falou nele compondo uma chapa com a Marina também, né? Também. E agora surge o nome da presidente do Supremo, a Carmen Lúcia. Seria algo inédito na nossa história recente? Alguém do judiciário ascendendo a presidência? O único que ascendeu a presidência não foi por eleição, foi quando houve aquela crise, sai o Café Filho, sai o Carlos Luz. Então, mas a história recente não e ninguém se candidata. Você imagina a tranquilidade com que o Joaquim Barbosa enfrentaria um debate. Sim. Ele é calmo, né? Sim. Então imagina ele num debate assim, vem um capinha, levanta, senta, não dá. Eu fico curioso, agora você me deixou curioso. Então só tô imaginando ele num debate. Não é? E a Marina ela é a eterna número 2, procurando um número 2 que sirva de número 1 para que ela seja eleita. Não dá, né? Agora vamos lá, junto a tudo isso... Desculpe, José Linhares foi o presidente, vale a pena lembrar. O cara do Supremo Tribunal Federal que sobrou, ele assumiu, ele ficou conhecido porque ninguém jamais nomeou tantos parentes quanto ele. Em 2, 3 meses. E aí falaram para ele, tremendo nepotismo. Ele falou, olha, melhor nesse tempo, é melhor eu ficar bem com a minha família do que com o povo. Ponto final. É isso aí. Enquanto isso, correndo por fora ali, né, se é que podemos dizer assim, o Bolsonaro crescendo nas pesquisas. O Bolsonaro teria um teto também, Augusto, na tua visão? Ele é beneficiário desse fla-flu. Você quer ser bravo com todo mundo, quer ser contra tudo, quer ser a favor do que há de pior, aí você vai e apoia o Bolsonaro. Ele está pertíssimo do teto, né? Eu não acredito que existam tantos brasileiros aí com a cabeça deformada desse jeito. Ô Augusto, você falou que tem a direção lá da cultura, vocês têm convidado o ex-presidente Lula para participar do Roda Viva. Infelizmente ele está sem agenda. Me deu na ventana aqui o seguinte, qual seria a gente sabe, quem acompanha o Roda Viva sabe que você faz a pergunta que abre ali as conversas. Você já tem na cabeça a pergunta que você faria ao Lula? Ainda não, porque são muitas, né? Você quer um exemplo? Se aparecer aí, você fala nesse programa. Assim, por que o senhor parou de ir ao sítio que não é seu? O senhor era convidado sempre e tal. Porque há quantos meses o senhor não vai e por quê? Eu não tenho resposta. Agora eu não tô indo pra esse sítio porque eu tenho ido pro apartamento do meu amigo no Guarujá.